Então, pessoal, começando a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a utilização da energia elétrica. É importante vocês terem visto todos aqueles vídeos que eu passei anteriormente para vocês entenderem como que surge a energia elétrica, né, através dos campos magnéticos e como que esses campos magnéticos conseguem, através de campos girantes e de espiras girantes, produzirem a corrente elétrica, tá? Lá pela lei de Faraday, lei de Lenz. Então é importante vocês verem os vídeos lá para entenderem melhor isso daí. Por que que a gente usa corrente alternada, não usa corrente contínua. Tá tudo nos videozinhos que eu já passei para vocês, ok? Aqui eu vou dar um breve resumo do que foi visto lá nesses vídeos, tá? Uma compilação, digamos, do que vocês viram. Então, nossos sistemas, para a gente chegar o nosso objetivo é chegar na utilização da energia elétrica, tá? Então, para entender a utilização da energia elétrica, a gente tem que saber de onde que surge essa energia elétrica. E ela surge a partir da geração, tá? Essa geração no Brasil, né, vamos falar especificamente do Brasil, ela é principalmente produzida a energia elétrica pela geração hidrelétrica, tá? Onde nós temos as usinas hidrelétricas. Nós também podemos ter a geração através de termoelétricas, podemos ter a geração através da usina nuclear, tá? Então o Brasil tem muita usina hidrelétrica, mas quando tem uma escassez de água nas hidrelétricas, entra as termoelétricas para suprir essa falta, né? Elas entram em maior quantidade de produção. E nós temos também no nosso sistema a usina nuclear de Angra. Nós temos a usina nuclear de Angra 1, Angra 2 e lá no fundo vai ser construído a usina nuclear de Angra 3. Tá? Nós temos também produção eólica hoje no Brasil. Tá? Bastante usina eólica a gente já tem, mas é pouco perante muitos países desenvolvidos, mas é uma fonte de energia renovável. Nós temos regiões com bastante vento, então nosso país ele é agraciado com uma quantidade solar muito grande e uma quantidade de vento também muito grande. Basta a gente aproveitar agora esse sistema para produção de energia elétrica. E nós temos uma usina aqui, usina fotovoltaica. Essa aqui é uma usina lá na Bahia. A característica da usina fotovoltaica é que ela não precisa de gerador. Enquanto todas as outras usinas precisam de geradores para produzir energia elétrica, todas elas são por gerador. A forma como gira o eixo do gerador que muda. Um usa a queda da água, o outro usa a pressão da água, né? No caso aqui das nossas termoelétricas, nós usamos carvão ou gás. Outros países usam bastante combustível. Tá? Nós usamos também, tem usinas com óleo de xisto, tá? Mas é pouco. A maior parte é carvão e gás natural. E países como a China, por exemplo, usa muito carvão. Rússia usa muito gás, usa muito petróleo. Carvão também, né? Porque eles têm minas muito grandes, tanto a China como a Rússia, né? Tem o carvão, minas de carvão muito grandes. Também a Rússia é grande produtora de gás natural. Então a base da produção de energia desses países é em cima de termoelétricas. Usina nuclear também ela usa como combustível a reação nuclear para fazer girar, aquecer a água. Ela é uma termoelétrica, na verdade, né? Uma usina nuclear. Só que em vez de queimar algum combustível, ela, através da reação nuclear, né? Uma reação química, ela faz o aquecimento, liberação de energia através desse aquecimento, aquece a água se transforma em vapor de alta pressão e faz girar as turbinas de um gerador. Né? Aqui o gerador está em cima, no topo aqui é um gerador, o eixo dele é movimentado através da movimentação dessas pás, que são movimentadas por vento. E a fotovoltaica já não. A fotovoltaica é através do efeito fotoelétrico em cima de placas semicondutoras. E esse efeito fotoelétrico nessas placas produz pequenas quantidades de corrente elétrica. E aí, juntando todas as células solares aqui, forma as placas solares. E juntando as placas solares se forma toda essa usina aqui, que produz uma quantidade de energia bastante grande. Isso aqui é a tendência futura, tá, pessoal? O Brasil já tem sua matriz energética hidráulica quase estagnada, né? Porque nós já exploramos quase todos os possíveis
desníveis de água que poderia ser utilizado para usinas. Temos ainda as pequenas usinas, né, que ainda podem ser utilizadas em pequenos rios, mas a quantidade de energia produzida é muito pequena. Então nós temos que pensar nesse tipo de energia, porque nós temos uma região que tem muito sol, muita insolação, né? O Brasil é agraciado com isso, tanto o vento como o sol, e é isso que nós temos que aproveitar para aumentar a nossa matriz energética, tá? A produção solar, tanto em residências como usina desse tipo aqui, ó. Isso aqui é explorado comercialmente, é produzido energia jogada na rede e daí vendido, né? É, para os consumidores. Aqui nós temos um exemplo que eu usei como hidrelétrica, por ser mais comum no Brasil, né? Eu tenho um reservatório, eu tenho uma energia potencial por causa da altura da água, que é transformada em energia cinética, ganhando velocidade, passando pela turbina, que está ligada a um eixo, que esse eixo é do gerador. O gerador, através lá de todos aqueles ensinamentos físicos, né, do eletromagnetismo, que vocês viram em videoaulas anteriores, produz a corrente elétrica. E na usina mesmo, ele é transformado, porque aqui eu tenho uma pequena tensão, quer dizer, pequena entre aspas, né? Eu estou falando em termos de acima de 1000 volts até a faixa aí, na média tensão, né? Então o gerador vai utilizar uma média tensão. Só que para chegar até as nossas casas, eu tenho que transportar essa energia numa tensão maior, tá? Que é a alta tensão. Por quê? Para evitar as perdas. Nós vamos estudar depois queda de tensão, por exemplo. Para mim evitar a queda de tensão, eu trabalho com tensões mais elevadas, porque depois eu diminuo a corrente. Tá? O transformador, que é esse cara aqui, ele faz essa função, ele transforma uma tensão em outra, através da transformação da corrente também. A potência é sempre a mesma, a potência que entra, a potência que sai, teoricamente é a mesma, se for um transformador ideal. Claro que tem perdas aqui, né? Mas a perda é muito pequena. Então, basicamente, tudo que entra aqui sai de energia, né? De potência. A diferença é que eu vou transportar a mesma quantidade de energia que está entrando com uma tensão maior e uma corrente menor. E quanto menor a corrente, menor são os condutores elétricos para transportar essa corrente elétrica. Então, as linhas de transmissão, por exemplo, são bem menores do que se eu tivesse que transportar a tensão aqui, por exemplo, de 13.800 volts até as grandes cidades. Eu teria que construir grandes linhas de transmissão, porque os condutores seriam muito grandes, porque teriam que transportar muita corrente. Então, lá na usina, eu tenho que transformar a corrente que sai do gerador numa tensão maior. Então, esse transformador é um transformador elevador, tá? E ele vai mandar para as linhas de transmissão. Então, tá aqui ó, os transformadores. Isso aqui é um transformador de uma hidrelétrica. Vai sair lá do gerador para o transformador e ele vai jogar em alta tensão aqui, na saída dele, tá? Aqui é o gerador de Angra 2. Eu tive a oportunidade de visitar em 2018. Eu visitei Angra 2 quando ela estava em construção, quando eu estava na faculdade. Em 2018 eu visitei novamente, daí no tempo da faculdade não estava já esse transformador, e agora ele está instalado. Isso aqui é um transformador bastante grande. Estamos falando aí nas dimensões de 5 metros de altura por 6, 7 de largura. Tá? E tá aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Os transformadores de Angra 1, é um transformador para cada fase. Né? Nós temos o sistema trifásico, então são 3 fases. E aqui também, ó, um transformador para cada um, que é a usina de Angra 1. Tá? Angra 1 e Angra 2. Depois que ele sai da usina, ó, aqui também, essa usina aqui tem 4 transformadores, então esses são transformadores trifásicos já. Essa é uma usina aqui com 4 geradores, né? Não sei onde está localizada essa usina, não peguei essa informação lá, deveria ter pego. Peguei da internet. Então, saindo da usina, ele passa por uma subestação. Essa subestação aqui, provavelmente, ela está ligada com o SIN, né, com o Sistema Interligado Nacional, que seja ele está ligado com o ANEEL, tá? E daqui ele sai da usina, daqui ele liga com o ANEEL, e o ANEEL está tanto recebendo energia da usina, como fornecendo também energia aqui para esse ponto. E daqui ele vai ser ligado com outras cidades. Pode ver que tem cabo aqui para tudo que é lado. Por quê? Porque daqui está saindo energia para ir para grandes centros. Então o ANEEL
é conectado com esse ponto. Ele pode tanto fornecer como receber a energia da usina. Então ele pode receber a energia da usina, jogar para o anel, ou o anel pode mandar energia para o sistema, caso a usina não esteja funcionando, e mandar para as outras localidades, os grandes centros. Tá? E como é que ele sai dali e vai para os grandes centros? Através da transmissão. As linhas de transmissão são aquelas grandes torres que, quando você está viajando, você encontra, né? Elas atravessam as estradas. Você vê nos campos, né, essas grandes torres. Essas grandes torres estão transportando a energia que vai chegar às residências, mas em tensões bem maiores. Tá? Nós estamos falando aqui de 400, 500, 600 mil volts. Tá? Tudo feito através de transformadores. Então sai lá da usina em 13, mas está aqui, por exemplo, em 500 mil volts. E aí o transporte para todo o Brasil aí, essa energia, aqui outras torres, né? E aqui tem um mapa que mostra o SIM, que é o Sistema Interligado Nacional. Todas essas corzinhas aqui são linhas de transmissão. E cada cor tem uma tensão diferente, tá? Então, por exemplo, eu tenho a linha de transmissão amarela, que é 138 mil, a verde, que é 230, a vermelha, que é 500 mil. Ó, repare que eu tenho muita linha de transmissão de 500 mil, são aquelas grandes torres. Eu tenho linha de 750 mil volts, tá? Que são duas linhas, a principal é a Itaipu, né? E a outra que eu tenho aqui vindo até São Paulo, tá? Eu tenho linhas de corrente contínua também sempre indo em direção a São Paulo e Rio. Também a Itaipu é corrente contínua, também eu tenho. Então, essas linhas aqui, elas são todas interligadas, por mais que sejam intenções diferentes, mas quando elas chegam naquelas subestações, lá tem os transformadores que fazem o acoplamento dessas redes, se necessário. Então, transforma, por exemplo, 500 mil volts em 230 mil volts, se for necessário. Tudo é feito naquelas subestações que a gente viu ali anteriormente. Tá? Então, qual que é a grande vantagem desse sistema? Pode ser que no sul esteja numa estiagem, como a gente está, e não temos energia suficiente sendo produzida aqui no sul. Mas lá no Nordeste teve chuvas recentemente e as usinas estão produzindo bastante energia. Então essas usinas jogam para o anel e suprem a demanda do sul que está necessitando, que não é suficiente a produção das usinas da região sul, ou da região centro-oeste, ou da região sudeste. Então sempre eu tenho alguma usina produzindo e jogando no anel. Tá? Então a energia que você está usando na tua casa não é necessariamente da usina mais próxima da tua casa. Porque todas as usinas estão jogando no anel e todo mundo está tirando do anel. Tá? Então todo mundo produz, todo mundo retira. Tá? Com exceção de algumas cidades aqui na região norte, por ser tão isoladas, elas têm geração localizada. Então nós temos termoelétricas ou sistemas fotovoltaicos, mas normalmente são ou pequenas usinas hidrelétricas que geram somente para uma região. Tá? Se der um problema naquela usina daquela região, aquela região fica sem energia, porque não está conectado com o sistema interligado nacional. Sim, tá? E aqui nós temos subestações já depois da transmissão, pessoal, sai do gerador, da geração, vai para a transmissão. A transmissão chega até as cidades. E nas cidades nós temos as subestações, que são as subestações abaixadoras. Então, olha só, esses postes que nós temos aqui, ó, são as redes 138 mil. Tá? É os mesmos postes que nós temos aqui atrás da Uniuf, na Bento Munhoz, porque ali nós temos uma linha que vai até a subestação atrás da igreja ucraniana. Ali está a nossa subestação da cidade. Nós temos mais uma que é, é a subestação próxima à FreeCesp, e é o Passo do Iguaçu, o nome da subestação. Mas nós vamos falar agora da subestação atrás da igreja ucraniana, que todo mundo conhece, né? É mais fácil de visualizar ela. Então, porque ela está no bairro, né? Não é normal você construir uma subestação num bairro, tá, pessoal? Mas assim, você constrói numa área deserta, mas a população vai crescendo, vai ocupando a área em volta e se torna um bairro ali. Então a mesma coisa acontece aqui, ó. Você tem um bairro aqui em torno da subestação. Então você tem aqui entrando 138 mil. Aqui é a área de proteção, né? Então nós temos para-raios, disjuntores que protegem a rede, né, contra alguma falha.
E nós temos um transformador, que vai transformar esse 138.000 em tensão menor. Normalmente, nós trabalhamos com tensões da média tensão entre 13.000 e 34.000 volts, ou seja, mais preciso, 13.800 volts, 25.000 volts ou 34.500 volts. Quem que usa essas tensões? Depende da concessionária. A Copel, por exemplo, usa ou 13.800 ou 34.000. A Celesc já usa 13.800 ou 25.000. E usa também a 34.000 em certas regiões. Mas o mais comum é 13 e 25.000 para a Celesc. Tá? Então, esse transformador vai transformar em um valor de tensão pré-determinado. Pode até ser que ele transforme em 34.000, mande 34.000 para uma parte da cidade e depois esses outros transformadores aqui transformam em 13.800 e mandem 13.800 para outra parte da cidade. Tá? Então, a partir saindo aqui da subestação, nós já temos a rede de distribuição. Então, entrando, nós temos a transmissão, saindo, nós temos a distribuição. Tá? Mais um exemplo aqui de uma subestação. Aqui nós temos um transformador, olha só. Entra aqui os cabos de alta tensão, depois vai sair os cabos de média tensão, tá? Que já sai, daí as média tensão já saem lá do outro lado. Aqui já são as saídas dos cabos de média tensão. Mesma coisa aqui. Então, geração, transmissão, agora saímos na distribuição. Saindo daquela subestação, temos a distribuição. A distribuição, vocês veem direto na rua, os postes, esses cabos que são localizados no topo do poste, eles estão sempre na tensão média, tá? Ou seja, 13.800, 25.000 volts ou 34.500 volts. Aí ele percorre toda a cidade. Tá? Só que você não usa na tua casa a média tensão, você usa a baixa tensão. Então nós temos esses cabos aqui, ó. Esses cabos que estão sempre nessa posição aqui vertical, são os cabos de baixa tensão. Tá? É aqui que nós temos as fases e o neutro em 127, 220 ou 380 entre fase, dependendo da cidade. Tá? Por exemplo, o primeiro cabo é sempre o neutro, tá? E os outros são as fases. Se eu medir uma tensão, se eu pegar um equipamento de medição e medir entre esse cabo de cima e o cabo de baixo, ou seja, um neutro e a fase, se for no Paraná vai dar 127 volts. Se for em Santa Catarina vai dar 220 volts. Se eu pegar qualquer um desses três cabos aqui e medir entre eles, vamos pegar o último, o de baixo e o de cima. Se eu medir no Paraná vai dar 220 volts. Se eu medir em Santa Catarina vai dar 380 volts. Tá? Porque no Paraná nós trabalhamos com a tensão de 127 e 220. Em Santa Catarina, nós trabalhamos na tensão 220 e 380. Tá? Como é que chega nesses valores 127, 220, 220 e 380? Através da multiplicação de um número mágico. Né? Na elétrica, nós temos um número mágico que é a raiz de 3. Então, se eu quero saber a tensão que eu tenho, se eu tenho uma tensão de neutro, fase neutro, eu quero saber a tensão de fase, eu só multiplico por raiz de 3. Por exemplo, no Paraná, a tensão entre neutro e fase é 127. Se eu pegar 127 e multiplicar por raiz de 3, dá 220. Em Santa Catarina, a tensão de fase neutra é 220. Se eu multiplicar por raiz de 3, dá 380. Entenderam? Então, é isso que nós temos nas concessionárias. Né? Nós temos essas tensões diferentes, tá? Mas é a escolha da concessionária. No Paraná é 127 e 220 sempre. Então, entrando no transformador, eu tenho a média tensão, ele passa por esse equipamento aqui, ó, isso aqui é o para-raio, tá? O para-raio de média tensão, caso dê uma descarga na rede, ele vai passar por esse equipamento, né? A tendência é ele não passar por aqui e não jogar para o transformador. Não é 100%, mas é necessário colocar na rede. E eu tenho a chave fusível. A chave fusível a gente viu nas aulas de proteção, na última aula que eu passei de proteção, a gente falou do fusível de média tensão. Esses três caras aqui, ó, ele está sem o elo fusível, né, sem a parte do fusível mesmo, aqui é só a base. Então esse transformador está desligado. E quando está com o fusível, quando o transformador está energizado. A gente vai ver já na próxima foto. Então entra aqui média tensão no transformador. E aqui não está aparecendo, mas lá para frente eu mostro uma imagem, que na saída do transformador tem as buchas de saída, é onde sai a tensão secundária, que é a tensão baixa tensão.
Então nós temos um lado primário, por isso essa rede também, a média tensão é chamada de rede primária. E na saída do transformador, que é o secundário o transformador, nós temos a tensão secundária. Então a concessionária trata dessa maneira: tensão primária é a média e tensão secundária é a baixa tensão. Tá? É onde sai o neutro e as três fases. Ó, aqui é a mesma coisa, aqui já tem o elo fusível, então esse transformador está energizado. Aqui é a mesma coisa, ó, tem os elos, então esse transformador está energizado já, conectado a esses cabos. Tá? É desses cabos ali, pessoal, que você tira a energia, lá da tua casa. É por aqui que está conectado a tua instalação elétrica. Se você pegar e ir lá fora e ver a tua medição, você vai ver que está conectado com esses cabos de baixa tensão aqui. Tá? Ou pode ser aqueles cabos, ou pode ser esses cabos aqui. Ó. Isso aqui é uma rede isolada, né? Isso aqui é cabo multiplexado. Enquanto os outros são cabos nus, aqui, ó, esses três cabos aqui, que é o vermelho, o cinza e o preto, eles são isolados. E o neutro? O neutro não. O neutro é um cabo que está aqui, é um cabo de alumínio com uma alma de aço, que ele serve para a sustentação desses cabos. Esse cabo é enrolado em torno do neutro. Então o neutro, ele tem uma capa é um cabo de aço com alumínio em volta. O alumínio é o condutor, o cabo de aço é para sustentação, porque se você tracionar o alumínio, ele estoura, né, ele arrebenta pelo tracionamento, mas o aço não. Então, em volta do cabo de aço, eu enrolo os cabos de fase. Tá? A vantagem desse cabo aqui é que ele é isolado. Então, se tiver numa área urbana que tem árvores que normalmente crescem embaixo da rede, os galhos podem encostar na rede que não vai provocar o curto-circuito. O que é comum nesses cabos tipo expostos, cabo nu. Né? Beleza? Bom, então nós vimos a geração, transmissão, distribuição e a utilização. Tá? Nós vamos falar de baixa tensão e não em média tensão, porque vocês, como engenheiros civis, vocês têm atribuição para trabalhar apenas em baixa tensão, ou seja, de 60 volts de corrente alternada até 1000 volts, tá ok? E média tensão, alta tensão, é para a área da engenharia elétrica, tá bom? Então, nós vamos iniciar o nosso assunto falando da medição, porque quando eu falo em utilização de energia elétrica, o engenheiro civil entra a partir da medição de energia. Então, desde o postinho, dependendo da unidade, né? Tem o postinho, passando pela medição, nós temos a chamada entrada de energia, tá ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um tipo de entrada de energia, onde eu tenho um ramal que alimenta de maneira aérea. Olhem só, eu tenho as três fases, e aqui eu tenho o condutor neutro, tá? Passa por um eletroduto, passa pela medição, e sai e vai para a unidade consumidora, para a edificação de maneira subterrânea. Nesse outro desenho, eu tenho a mesma coisa, um ramal aéreo, vindo das três fases, neutro, passa pela medição, só que em vez de ir subterrâneo, ele sobe ao poste e vai de maneira aérea para a edificação. Então, basicamente, aqui está as três fases e o neutro. Né? Sempre o neutro é o condutor mais acima e as fases são os mais abaixo, tanto na rede urbana, né, da concessionária, como também nessa configuração de instalação. Esses dois tipos são os tipos básicos de instalação que você tem quando é uma única residência, ok? Uma única unidade consumidora. Aqui nós temos um outro tipo de medição. Aquele anterior eu tirei de site da Copel, e aqui já é um site dessa empresa, Cernia, onde você tem um pós, você tem as caixas de medições. Basicamente o que muda para a Copel é que a caixa é diferente. Tá? O que eu tenho aqui interno? Aqui interno eu tenho o medidor, o disjuntor geral, e eu tenho DPS. Olha só, essa concessionária de energia, ela é diferente da Copel, ela usa DPS na sua medição. A Copel só exige DPS em certas situações, quando eu tenho unidades consumidoras agrupadas, ou seja, unidades de uso coletivo, que tenha várias medições. E o disjuntor geral da unidade é acima de 300 amperes, de 300 para cima. Abaixo disso não é obrigado a colocar DPS.
eu aconselho usar o DPS, só que a Copel, como ela não permite usar DPS na medição, não é assim que você instala. Na Copel, ou você vai instalar numa caixa separada, ou vai instalar dentro do quadro de distribuição, lá dentro da tua unidade consumidora. Tá? Bom, para quem ainda não viu o que é DPS, nossa videoaula anterior eu explico o que é o DPS, tá? Que é o dispositivo de surto. Aqui já é um agrupamento de medições, então aqui sim é útil eu ter o DPS, né? Aqui não é uma entrada da Copel, a foto não está muito boa, né? Isso aqui é foto de São Paulo, então não é Copel, tá? Mas aqui eu tenho várias unidades consumidoras, diferente da anterior que só tinha uma, então aqui são várias. Aqui é uma foto que eu tirei de uma obra minha em São Mateus do Sul, também, ó, cada caixinha dessa é uma medição, tá? E lá está o disjuntor geral de proteção. Eu só coloquei essas fotos para vocês terem uma noção do que são as caixas de medição, tá ok? E aqui é uma entrada em média tensão. O que acontece? As concessionárias têm um limite que elas podem fornecer direto da rede dela, tá? Passou desse limite, o próprio consumidor tem que montar o seu transformador e fazer a sua medição, tá? Ou seja, eu tenho aqui uma entrada em média, passa um transformador e vai para a medição. Daqui para frente, vai subterrâneo em baixa tensão, tá? Então, eu não recebo mais direto da concessionária em baixa tensão. Tipo esse vizinho ali, ó. Esse vizinho tem um postinho, então ele está recebendo já em baixa tensão. Esse cara não, esse cara está recebendo em média tensão, está passando por um transformador e daí indo para a medição e indo lá para a unidade consumidora. Isso aqui, ó, é trabalho para o engenheiro eletricista, tá? Até a medição. Da medição para frente, aí entra o engenheiro civil. Ou o engenheiro civil pode entrar do quadro para frente. Tá? Depende do que for negociado com o engenheiro eletricista. E claro que o engenheiro eletricista também pode fazer a parte interna. Tudo depende da negociação entre os engenheiros. Ok? Então eu tenho a medição. Aí eu passo para o quadro de distribuição. Então eu já estou lá dentro da unidade consumidora, dentro da casa, da sala comercial, enfim, ou da indústria. Tá? No quadro de distribuição eu tenho as proteções. Então está aqui ó, um desenho. O que eu tenho aqui? Um quadro, eu tenho o disjuntor e tenho o DR. Tá? Então esse cara aqui é o DR. Quem não sabe o que é o DR, visita lá a nossa videoaula anterior que eu postei, que lá fala o que é o DR e fala o que é o DPS, além de falar o que é o disjuntor, como é que ele funciona e tal. Então esse disjuntor aqui é o disjuntor geral, aqui que entra aquele cabo que vem lá da medição, e esse cabo da medição ele deriva em vários, ou na verdade ele sai em um barramento, que daí deriva em vários disjuntores para vários circuitos. Cada circuito alimenta alguma coisa diferente. Pode ser iluminação, pode ser um chuveiro, pode ser uma torneira, pode ser algumas tomadas, ok? Então, esses disjuntores aqui são derivados desse circuito que alimenta o disjuntor geral. Basicamente está aqui, ó, um outro quadro. Aqui eu tenho um DDR, que é um disjuntor DR. Tenho DPS nesse quadro. E depois o resto é tudo disjuntores. Repare o cabo que entra aqui é um cabo mais grosso, porque ele tem uma capacidade de condução de corrente maior, porque ele é o geral da edificação. E dele deriva para esses barramentos que estão aqui, ó, são os pentes de barramento, e é eles que fazem a alimentação desses disjuntores menores. Que ó, os condutores são mais finos, nós vamos ver daqui a pouco que esses condutores mais finos conduzem menos corrente elétrica. É para alimentar os circuitos mais comuns da casa, certo? Ou da unidade consumidora. Mesma coisa aqui. Aqui eu tenho o DPS, tenho o DR e tenho o disjuntor geral. Aí ele vai alimentar esse barramento, isso aqui é cobre, tá? É condutor de cobre, e esse barramento está ligado aos disjuntores dos circuitos. Então daqui vai sair os condutores menores que vão alimentar outros equipamentos, certo? Reparem que aqui eu tenho DR, e esse DR só tem 3 unidades. Mas eu tenho que num circuito tenho 3 fases e o neutro. Então o DR aqui, ó, ele tem entrada para 3 fases e neutro, e o DPS só tem 3. Poderia usar um DPS para o neutro? Poderia. Não é muito usual, certo? O mais usual é usar as fases no DPS, mas eu posso usar o neutro também. E depois aqui embaixo conecto com a terra, né? Com o circuito de aterramento. E o
DPS ou DR, eu entro com as 3 fases e o neutro e saio também com 3 fases e neutro, ok? Tá. O que eu tenho aqui? O outro quadro, só que esse quadro eu não tenho nem DPS nem DR, ok? Provavelmente é um quadro que já derivou de um quadro que tenha DPS e DR. Então, é um quadro bifásico, inclusive. Esse aqui é um quadro trifásico, são as 3 fases. E aqui são 2 fases. Uma coisa que vocês têm que guardar é que sempre passa pelo disjuntor ou as fases. Ou uma fase, ou 2, ou 3. Nunca o neutro. O neutro não passa por disjuntor. O neutro passa pelo DR e o neutro pode passar por um DPS, mas nunca pelo disjuntor. Tá? Aqui novamente um outro quadro, aberto e fechado. Aqui eu tenho, ó, também aqui eu já tenho 4 DPS, eu tenho um para o neutro e 3 para a fase. Tem o DR, tem os disjuntores geral e disjuntores dos circuitos. E depois ele é fechado. Isso é importante, pessoal. Sempre numa instalação, nunca a parte viva, quer dizer, a parte energizada, tem que estar pode ficar em contato com a parte externa, ou seja, pode provocar um contato acidental e provocar um choque elétrico. Tá? Sempre tem que estar protegido. Ó. Repare que aqui todos os barramentos estão protegidos. Tá? Não é o mesmo quadro, tá? Eu só peguei as fotos, mas são bem parecidos os dois quadros. Tá? Então, nós vimos medição, que é a entrada de energia. Depois eu passo para o quadro de distribuição de external proteções. E aí, finalmente, eu vou para os equipamentos. Então, a partir da medição, meu objetivo é chegar nos equipamentos. Quem são os equipamentos? Tomadas, os pontos de iluminação, os aparelhos de aquecimento de água, chuveiro, torneira, os motores, né? Eu posso ter motor na bomba da piscina, na bomba da elevatória, da caixa d'água, motores de elevador, motor na hidromassagem, os equipamentos de ar-condicionado, etc. Né? Então, eu tenho vários equipamentos que eu vou utilizar na minha instalação. Tá? Bom, agora, olha só, para chegar da medição, passar para o quadro de distribuição e depois passar para os equipamentos, eu tenho que ter um caminho para essa energia passar. Quem que faz esse caminho? Esse caminho são os chamados ramais. Então eu tenho o ramal, o circuito. Eles são os responsáveis pela passagem da corrente elétrica desde a medição até os equipamentos. Entenderam? Então vamos estudar agora os ramais e os circuitos. Ramal ou circuito, eles são formados pelos condutores elétricos e pelos dutos. Tá? O duto é propriamente o caminho. Tá? Ele serve para proteger os condutores que vão passar por esse caminho. Então a função do duto é formar o caminho e proteger os condutores elétricos que estarão dentro desses dutos. Tá entendido? Bom, quanto aos condutores elétricos. Os condutores elétricos eles são separados em classes. Nós estamos da classe 1 à classe 6. Tá? A classe 1 é o fio sólido. Então você já deve ter visto o fio. Ele é apenas uma veia, né, um condutor aqui, um único condutor e isolado, com uma capa de algum material isolante. O cabo rígido, na verdade, classe 2, ele não é, na verdade, rígido, ele é semi-rígido. Tá? Ele é formado por vários fios mais finos. Tá? E também, depois, ele é protegido por uma capa isolante. O que difere uma coisa da outra? Bom, o fio normalmente é utilizado até na faixa de 6 milímetros, mas também é encontrado de 10, 16. Só que quanto mais grosso for o fio, mais difícil você vai conseguir fazer dobra nele. Então, às vezes, você tem um eletroduto que você precisa passar o fio e ele precisa fazer uma curva de 90 graus. Né? Se você usar um fio sólido de dimensões muito grandes, tipo 16 milímetros, 25 milímetros, 50 milímetros, você não consegue fazer passar dentro do eletroduto curvado. Na parte da curva, ele vai empacar e não vai. Aí o que você faz? Você usa cabos, né? Ou semi-rígidos ou flexíveis. Tá? Então, o cabo semi-rígido ele é formado por vários fios mais finos. Mas ainda não é tão fino como o flexível. Flexível são fios bem fininhos, tá? Menores que 1 milímetro de diâmetro. E o semi-rígido, eles já são cabos formados por fios um pouco mais grossos. Tá? Mas vamos imaginar que é o fio de 1 milímetro quadrado. Só lembrando, o que é
números que eu falo, 1 milímetro quadrado, 4 milímetros quadrado, 6 milímetros quadrado, é a área da seção transversal. Ou seja, se eu cortar o fio aqui e medir a área desse círculo, ele dá aquela área em milímetro quadrado. Pode ser 1,5, pode ser 1, pode ser 6, 10, 25, né? Isso é normatizado. Depois eu falo para vocês ali na frente, nós vamos ver umas tabelas. Quais são as bitolas, ou quais são as seções transversais dos condutores. É essa área aqui do condutor, tá? Então, se eu quero um condutor de 25 milímetros, eu vou usar um cabo semirrígido. Esse cabo semirrígido é formado por vários fios mais finos. Um fio fino é fácil de você dobrar ele, tá? Mas um fio de 25 milímetros é difícil de você dobrar ele, porque ele se forma quase um vergalhão, tá? Agora, um cabo semirrígido, que é formado por vários fios finos, ele se torna mais fácil de dobrar do que um fio rígido de 25 milímetros. Claro que se torna um pouco mais difícil de dobrar que um único fio fininho, né? Mas o conjunto desses fios aqui é que dá a rigidez desse cabo. Por isso que ele se torna um cabo semirrígido. É o cabo de classe 2. Já os cabos flexíveis são formados por fios muito finos, tá? Muito finos, muito mais finos que os cabos semirrígidos. Por isso que dá essa flexibilidade de você conseguir dobrar esses cabos. Esse tipo de cabo é muito utilizado hoje em dia em instalações elétricas. Os eletricistas gostam muito de trabalhar com esse tipo de cabo, tá? Por causa da flexibilidade que ele tem. Fazer as curvas, a passagem deles nos eletrodutos, nas instalações, se torna muito mais fácil, tá? A classe dos flexíveis vai da classe 4 até a classe 6. Quanto maior a classe, mais flexível o cabo. Mas em comparação é muito mais fino esses condutores. Os mais utilizados é a classe 1, que é o fio, classe 2, que é o cabo rígido, e a classe 5, que é que é o flexível. Tá? É os mais comuns que se encontram também no comércio. Classe 4 é um pouco mais grosso que a classe 5, é pouco usado, tá? Você não encontra ele tão fácil assim no comércio. E o classe 6 é bem fino. A classe 6 também é usado nos cabos de solda, tá? Porque é um fiozinho muito fino, tá? E também o custo dele é muito elevado. Então, por isso que ele é pouco utilizado nas instalações elétricas. E o classe 3 nós não utilizamos mais, tá? São os cabos, se não me engano, fios trançados. Então, nós usamos classe 1, 2 e o classe 5. Esses são os mais usados nas nossas instalações elétricas. Depois nós temos a classificação dos condutores quanto aos tipos da isolação. Então, eu tenho o cabo isolado, tá? Quer dizer, quanto à isolação, não, quanto à construção. Tem o cabo isolado, que ele é formado por um fio único e uma isolação em volta dele. E eu tenho o cabo unipolar. Então tem condutor isolado e cabo unipolar, tá? O cabo unipolar é o cabo com vários fios dentro e ele tem as capas protetoras também, isolantes, duas no caso aqui, né? E o condutor multipolar, ele é formado por vários cabos unipolares unidos por uma capa também isolante, tá? Alguns chamam o cabo PP de cabo multipolar, mas o cabo PP, aquele que se usa em extensões, não é cabo multipolar. Por quê? O cabo multipolar tem essa isolação aqui, essa isolação é bastante resistente à abrasão. Então você pode puxar os cabos multipolares sobre estruturas de concreto bruto, de pedra, né? Que essa isolação aqui ela resiste. Se você pegar e fazer a mesma coisa com o cabo PP, aquela proteção plástica que tem em torno do cabo, aquela parte preta, se você passar em cima de um concreto bruto, é, ele lixa a parte e desgasta e vai chegar até o condutor. E aí pode até romper a isolação desse condutor e deixar exposta a parte viva ali, provocar um choque elétrico, até um curto-circuito. Então, e o cabo multipolar é muito caro, tá? É muito mais caro que um cabo PP. Então, o cabo PP não é um cabo multipolar, é apenas um cabo que tem uma isolação, uma junção ali, né? Tem uma capa que junta os condutores internamente, tá? Então, guarde isso. Condutor isolado, cabo unipolar e cabo multipolar. Fora isso, eu posso também classificar os condutores quanto a classe de tensão. Nas instalações elétricas de baixa tensão, eu trabalho com duas classes, ou 750 ou 1 kV, tá? Ou 1000 volts. Mas, tecnicamente, esse 750 é 450/750.
ele suporta até temperaturas de 70 graus Celsius. E os cabos de 1 kV são chamados 0,6/1 kV. E eles suportam as temperaturas de 90 graus Celsius. Quanto mais temperatura o cabo suportar, mais corrente elétrica ele pode transportar. Tá? Essa é a diferença entre esse cabo e esse. Esse cabo suporta menos corrente que esse cabo aqui, mesmo que ele seja da mesma bitola. Né? Imaginar que eles sejam 50 milímetros. Se os dois forem 50 milímetros, esse cabo conduz mais corrente elétrica que esse. Certo? Outra classificação dos condutores é o tipo da sua isolação. Eu tenho basicamente 3 tipos de isolação: PVC, o HEPR e o XLPE. O que é o PVC? O PVC é o cloreto de polivinila. É um termoplástico que suporta temperatura até 70 graus Celsius. E o HEPR e o XLPE, eles suportam mais temperatura. O HEPR é o etileno polipropileno, que também é chamado de EPR. Então você pode encontrar como sendo EPR ou HEPR. Ele é um termo fixo que suporta temperaturas de até 90 graus Celsius. E o XLPE é o polietileno reticulado, e é um termo fixo também que suporta temperatura até 90 graus Celsius. Resumindo, esses dois condutores aqui, imagina que os três sejam da mesma bitola, 50 milímetros quadrados. Os condutores HEPL e XLPE podem conduzir a mesma corrente elétrica. E essa corrente é superior à corrente que o condutor com isolação de PVC pode suportar. Tá? Por quê? Porque muda as temperaturas que eles podem suportar. Tá? O PVC é o mais comum, tá, pessoal? Esse que se compra nas lojas aí é tudo PVC. O HEPE e XLPE, ele é mais caro, né? Então você não usa ele em qualquer instalação. Eles são muito utilizados em instalações que necessitam de uma instalação subterrânea. Normalmente os cabos 1 kV são fabricados no EPR e no XLPE, enquanto que o PVC é o comum que a gente usa nas instalações elétricas normais. Aí. Aquelas classes 750 volts, normalmente é PVC. Tá? Os dutos. Os dutos são os caminhos por onde você vai passar os condutores elétricos. Tá? Nós temos, por exemplo, aqui os eletrodutos. Esse aqui é um eletroduto rígido, tá? PVC rígido. Esses aqui são as classes mais antigas, né? Que são aqueles eletrodutos pretos, tá? Então, esse eletroduto PVC rígido. O problema de trabalhar com um eletroduto PVC rígido. Você tem que sempre ter conexões para fazer curva, para emendar um eletroduto no outro, tá? Então, ele é bastante utilizado quando você precisa de uma instalação aparente. Tá? Quando a instalação é embutida dentro da alvenaria, dificilmente a gente usa PVC rígido. A gente usa daí o PVC flexível, ou corrugado. Tá? Então, esse é um eletroduto PVC rígido. Aqui está uma foto dele sendo utilizado aqui num teto. Provavelmente esse teto aqui vai ser rebaixado, né? Pela característica que tiraram o gesso, e agora vão rebaixar ele. Esse daqui também é PVC rígido, porém ele tem uma cor diferente. Ele não é preto. Qual que é a diferença de usar o preto e usar o cinza? Esse eletroduto preto é quando você vai embutir ele na laje, ou ele vai ficar escondido. Para a instalação aparente, você usa esse eletroduto cinza, porque a tubulação na cor cinza é para instalações elétricas. Tá? Então, por isso que esses caras aqui são cinza, eles são chamados de conduletes. Tá? Então, o condulete é para instalação aparente. E essas caixinhas para condulete. Então, você interliga um eletroduto o eletroduto se interliga de uma caixa para outra, e essas caixas que servem para você instalar os equipamentos. Tá? Então, sempre instalação aparente usa-se condulete, e a cor cinza. Você vai encontrar por aí condulete na cor vermelha, na cor branca, bege, mas a branca e bege é só por estética, só para você usar às vezes que você não quer pintar, ficar à mostra na parede, a parede é branca, você vai usar. O vermelho até é utilizado para combate a incêndio. Então, você usa para as instalações elétricas de combate a incêndio a cor vermelha, principalmente a parte de cabos e sensores. Aí você usa o condulete na cor vermelha. Mas o restante das instalações elétricas, você usa ele na cor cinza. Tá? E esse aqui são os conduítes ou os eletrodutos corrugados. Tá? Popularmente chamado de conduíte, mas é eletroduto corrugado. Esse é o mais utilizado hoje em dia em instalações elétricas, tá, pessoal?
Por quê? Porque ele é muito fácil de trabalhar. Você não precisa fazer curva, nada, ele faz curva sozinho, você faz a curva que você quiser, se você quiser dar 10 voltas e descer aqui, ele faz, coisa que jamais você conseguiria fazer com um eletroduto rígido, tá? Então, o eletroduto flexível é ótimo em instalações elétricas. Então, é sempre a gente usa esse tipo de eletroduto, tá? Tá aqui uma laje, ó, antes da concretagem, todos os eletrodutos e circuitos que você precisa passar na laje. Isso aqui a gente vai ver no semestre que vem, tá? Nós temos também os dutos corrugados que a gente usa em malha subterrânea, tá? Na subterrânea nós usamos eletrodutos corrugados, mas de espessuras maiores. A parede do plástico aqui, do duto, é maior, tá? Porque ele tem que resistir a alguns agentes, como a pressão do solo, a temperatura, umidade. Então, nós utilizamos esse tipo de duto aqui, tá? É o duto mais robusto. E além disso, quando você passa no solo, também você concreta. Quando é uma passagem que passa caminhão, ou que futuramente possa ter um perigo de alguém chegar com uma retroescavadeira e meter a retroescavadeira aqui em cima, você envelopa esses eletrodutos em concreto, para ter uma maior segurança, né? Para eles não romperem, ok? Outro tipo de duto que a gente usa são os dutos de aço galvanizado, tá? Muito utilizado em instalações aparentes. Ele é bonito, tá? Ele já vem nessa cor de aço mesmo, né? A de aço galvanizado, que é essa cor cinza. Em instalações aparentes ele fica bem bonito, ok? Então também a gente utiliza. Ele é bastante útil quando você instala em obras externas, que você tem que evitar vandalismo. Alguém pode bater, de repente, uma garagem, que alguém com o carro ali romper um duto PVC. Oi. Só para mim, mas tá travando bastante. Eu não sei se é só para mim, mas tá. Pessoal, quem está assistindo aí está travando também. A partir da onde se perdeu, Gabriele? Na verdade, a hora que o professor começou a gravar ali, antes já estava travando um pouco, agora continua travando. Não sei se é o meu que está com problema, a minha internet, mas está travando. Tá, eu vou. Pra mim tá dando umas cortadas, hein? Mas dá para entender ou, tipo, não dá para entender nada que eu falo? Algumas passadas não dá para entender nada, professor. Eu não sei se quando ficar salvo vai dar para entender, aí eu assisto depois. Sim, quando salva ele tira esses cortes aí. Ah, entendi. Quer dizer, pelo menos que eu vi até agora, tava normal, assim, tipo em gravação. Ah, tá. Mas se ficar ruim na gravação, eu regravo daí tento regravar daí, tá? Uhum. Então, mas eu só estou explicando aqui a parte da onde que você utiliza os eletrodutos. Por exemplo, esse eletroduto aqui de ferro galvanizado, ele é bastante útil para ser utilizado em áreas que podem acontecer vandalismo ou algum acidente de um carro encostar, quebrar. Então, ou seja, na instalação de rua, por exemplo, na descida de poste, instalação de garagens, tá? E tem gente que gosta de usar ele na parte interna, porque ele aparenta, ele fica bonito. Ó, aqui tem uma instalação interna, né? Aparenta. Então, fica uma instalação até bonita, tá? O problema dele é que é caro. O eletroduto de ferro galvanizado não é barato, não, tá? Aí nós utilizamos muito em indústria, e hoje em dia a gente usa também muito, porque a gente trabalha com, hoje as grandes obras, o pessoal não está mais fazendo eletroduto embutido na alvenaria, não, desculpa, não está no teto, na laje, tá? Então o pessoal está preferindo concretar a laje, passar só os dutos principais, né, da alimentação, mas a maior parte dos dutos se passa por baixo da laje, a amostra, porque depois vem o gesso. Tá? Então, quem vai trabalhar, já está projetando que vai trabalhar com gesso, aí você já tem que pensar em eletrocalhas, perfilados, ou o próprio eletroduto, tá? O colgado. Você só simplesmente fixa ele na estrutura por baixo da laje e trabalha com ele aparente. Depois que você coloca o gesso, ele desaparece. Né? Ele se torna uma instalação ágil, porque o eletricista entra mais no final da obra. Ele não precisa entrar muito no início da obra, ele entra no início só para passar
as linhas vitais, né, as subidas principais das prumadas, mas as partes internas ele não mexe, ele deixa para mexer só no final da obra. Daí ele pega de cabo a rabo, né? Começa e termina lá nas tomadas, não precisa ficar lá todo mês, ele vai uma semana na obra para fazer um servicinho. Ah, então, isso já é um problema, tá? A Amanda tá cortando, né, Amanda? Eu vou... Putz, pior que não tem muita coisa que fazer quando começa a cortar aqui. E não é o problema... Tá cortando também. E não é o problema do meu computador, sabe? Eu não sei se agora com a pandemia, o que aconteceu? O sistema de internet no Brasil ficou muito lento. É muita gente acessando. Então, esse é um horário que o pessoal está assistindo Netflix, está acessando a internet e aí as bandas de internet vão para o espaço, né? Eu tenho aqui uma fibra ótica Copel, mas eu não consigo chegar eu tenho 25 MB, eu não consigo chegar aos 25 megas agora na pandemia. Chega a 20, às vezes chega a 12, já chegou a 1, né? E normalmente à noite que acontece isso. Mas enfim, vai ficar gravado, pessoal. Eu acho que na gravação vai ficar bom, tá? Vamos tentar acompanhar então um pouquinho a aula aqui, não falta muito. Então, pessoal, aqui nós temos as eletrocalhas. Essas eletrocalhas nós usamos também nas instalações elétricas hoje em dia, por causa desse sistema que está sendo adotado. Está sendo adotado o sistema que você passa a instalação elétrica por último na obra, e não em cada laje você já faz a ramificação com os conduítes, os eletrodutos corrugados. Você deixa isso para fazer depois, tá? Agiliza bastante o processo. Aqui também uma eletrocalha, só que essa daqui é chamada de perfilado, tá? É um sistema menor, é uma eletrocalha menor, então o nome dela já é diferente, também é perfilado. Também muito útil. E mesmo aparente, se o eletricista for caprichoso, fica uma instalação bonita, tá? Porque ele fica assim, tipo dá um aspecto meio industrial na instalação. Tem arquiteto que gosta de trabalhar com isso daqui, tá? Eu também gosto que fica aparente, mas tem que ser um eletricista bem caprichoso. Isso aqui tem que ficar muito bem nivelado, o cara tem que ser bom para fazer isso. Mas eu acho que eu gosto, eu acho uma instalação bonita, sabe? Então isso aqui chama-se perfilado. Esse daqui é chamado de leito, tá? Ele é quase se fosse uma escada virada. Ele faz o mesmo papel do eletroduto, da eletrocalha. Só que a grande vantagem, como ele é mais aberto, ele ventila melhor, tá? Então, os condutores elétricos, quando está passando corrente elétrica, eles aquecem. E no leito, o aquecimento é muito menor. Então, o leito é muito utilizado na indústria. Tá? Eu faço muito projeto para cerealista de grãos. A gente gosta muito desse tipo de equipamento de leito, porque na cerealista de grãos, é comum muita poeira, mesmo grãos caem aqui dentro, né? Às vezes dá um problema nos elevadores lá, ou na esteira transportadora, e cai grão aqui. E daí depois para lavar é muito fácil, porque aqui você passa um esguicho de água e cai toda a sujeira, sabe? Claro que a gente passa água porque a instalação elétrica está intacta, a gente não faz emenda nenhuma em cabo aqui dentro, tá? Sai do painel, sai o cabo até a máquina, direto. E é muito fácil também de controlar roedor, porque em cooperativa de grão é muito fácil ter ratos, por causa dos grãos, né? E o rato adora comer cabo. Eu não sei se é por causa do plástico, atrai por causa dos dentinhos deles, que eles têm que roer sempre alguma coisa. Então, onde tem cabo dentro do eletroduto, né, que fica escondidinho lá, o rato entrou lá, vai dar merda, cara. Opa, desculpa, não é pra ter falado isso. Esse eu vou ter que cortar. Deixa eu até fazer um silêncio aqui, porque eu sei que daí é aqui que eu vou cortar. Bom, então, aqui ó, é um exemplo de leito, ó, é uma instalação bem bonita, fica. Claro que aqui é uma indústria limpa, né? A cerealista de grão não fica limpinho assim, tá? Só quando você inaugura. Depois isso aqui fica tudo cheio de pó. Hein? Apesar que todo entre safra, né, a gente para e lava toda essa parte de eletrodutos, de leitos. Bom, pessoal, agora rapidinho não, a gente vai falar sobre a capacidade de condução de corrente em condutores elétricos, ok?
Para você, a partir de agora, nós vamos usar a NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão. Eu não vou passar a NBR inteira para vocês, porque a gente vai ver isso lá em instalações elétricas, mas a gente vai trabalhar com as tabelas dessa NBR. As principais tabelas é 36, 37, 38 e 39. Essas são as tabelas para aqui tem as capacidades de condução de corrente dos condutores elétricos. Tá? Aqui está um exemplo. Essa aqui é a tabela 36 da NBR. Tá? Nessa tabela aqui, nós conseguimos verificar a seção dos condutores e a capacidade que esses condutores conseguem dar de corrente elétrica. Essa tabela 36 é dividida em condutor de cobre e condutor de alumínio. São os dois tipos de materiais que a gente usa em instalações elétricas. Ou cobre ou alumínio. Tá? Eu aumentei aqui, só peguei a parte do cobre. Aqui onde vocês estão vendo seção nominal em milímetro quadrado, esses valores aqui, pessoal, 0,5, 0,75, 1,5, 2,5 milímetro quadrado, é o condutor que você vai na loja e consegue comprar. Então você não consegue chegar na loja lá e pedir, eu quero um condutor de 2 milímetros quadrado. Não existe condutor 2 milímetros quadrado para comprar na loja. Você até pode pedir para fabricar um condutor de 2 milímetros quadrado na fábrica. Tá? Mas é um custo diferenciado, porque vai ser uma fabricação especial para você. O que você tem é essa linha aqui chamada linha standard. Os condutores são normatizados. Então, eu tenho condutor de 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10 milímetros, 16, 25, 35, até 1000 milímetros. Tá? Se você chegar no balcão da loja, é em cima disso que você tem que pedir. Em cima desses milímetros aqui. Tá? Bom, também você chega na loja, não é como qualquer condutor desse que eles têm lá no balcão para te atender na hora. Até o 95 milímetros, a maior parte das lojas tem para te atender. Tá? Se for uma loja menor, digamos até o 6 milímetros é comum você encontrar, porque do 1 até o 6 você usa instalações elétricas. Tá? Então isso aqui vende muito em loja. Depois do 6, do 10 até o 95, você usa para as entradas de energia. Tá? Principalmente o 10 e o 16. Então, às vezes não tem na loja, mas no distribuidor lá, em 2, está lá na loja. Tá? E nas lojas um pouco maior de materiais elétricos, tem isso aqui a pronta entrega. Já de 120 até o 240, também são bem utilizados, mas instalações de grande porte. Então, não é comum você ter em qualquer loja condutores nessa bitola, de 120 até 240 milímetros. Porque são condutores caros, e você ter isso numa prateleira, você tem, às vezes, milhares de reais parado. E isso não é vantagem. Então, é melhor deixar esse material parado lá na distribuidora. E se a distribuidora não tiver, tem na indústria. Então, quando você precisa desses condutores, você já precisa fazer uma encomenda com antecedência, que leva lá, às vezes, uma semana para você receber, quando não tem no distribuidor. E, às vezes, dependendo da bitola, leva, às vezes, 30 dias, dependendo da fábrica, para produzir esses condutores. Depois do 240, dificilmente você vai encontrar para vender, a não ser que seja sobre encomenda da fábrica. Tá? Então, até o 240 ainda você consegue encomenda com a distribuidora ou com a fábrica. Mas acima de 300 é só com encomenda especial com a fábrica. Tá? Porque eles não são comumente usados. Tá? Bom, vamos entender como é que se usa essa tabela aqui. Essa tabela aqui, esses números aqui, vamos pegar os 6 milímetros, por exemplo. Esses números aqui, 34, 31, 32, 29, 41, 36, 38. Isso aqui é quanto que esse condutor suporta de condução de corrente. Espera aí, mas como que o suporta se tem vários números aqui? Uma hora ele suporta 34 amperes, isso aqui é tudo ampere. Uma hora ele suporta 34 amperes, outra hora 31, outra hora 32, outra hora 29. Por que isso? Porque isso depende da maneira que está instalado esses condutores. Então, vamos lá. Método de referência indicado na tabela 36. É assim que é instalado os condutores. A1, A2, B1, B2, C e D. Tá, mas o que é isso daqui, professor? Bom, vamos lá. Primeira coisa, guarda essa tabela aqui. Eu preciso saber como que o condutor está instalado. Tá? Aí eu vou na tabela 33 da norma. A tabela 33 da norma tem todas as maneiras que você pode instalar o condutor elétrico. Por exemplo, aqui você tem o modelo 1. Condutor isolado ou cabo unipolares
em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. O que significa isso? Quando você instala os condutores dentro do eletroduto, e esse eletroduto está dentro de uma parede, por exemplo, de drywall. Drywall com isolamento térmico, com a manta. Tá? Qual que é o método? A1. Outra, cabo multipolar. Ó, o primeiro era cabo isolado ou cabo unipolar. Depois vocês vejam. Depois vocês olham nas apresentações, tem lá as fotinhas dos cabos unipolares e isolados. Cabo multipolar, mesma história, só que daí agora o cabo multipolar é a maneira A2. Quando é em cima de eletroduto exposto, por exemplo, aqueles eletrodutos na parede, é a maneira B1. Quando isso se é condutor isolado unipolar. Se for cabo multipolar, é a maneira B2. Célio? Célio? Ah, beleza. Não estava aberto o teu microfone. Quando é embutido em alvenaria, olha aqui, ó. Esse aqui é importante para vocês, pessoal. Condutores isolados ou cabo unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Isso aqui é quase que a maioria das instalações que vocês vão fazer na vida. Maneira B1. Então a maneira B1 é muito importante para vocês, tá? Depois tem cabo multipolar. Quando tem cabo multipolar, dificilmente você vai usar, porque é muito caro o cabo multipolar, tá? Então, as maneiras com cabo multipolar, apesar de eu ter colocado aqui, podem deixar esquecido, porque dificilmente você vai usar numa instalação cabo multipolar. Você sempre vai usar cabos isolados ou unipolares, tá? Que é o comum que a gente usa, o cabo comum. Então, no nosso caso, é importante essa maneira B1. Quando você vai trabalhar em cima de eletrocalha, se a eletrocalha for sem furação, é maneira C. Se ela for perfuradinha, é maneira E. Se for multipolar, ou F se for unipolar. Se ele for aramada, tem também essa daqui, pessoal, que é uma eletrocalha só de arame. Também é E ou F. Se for leito, que é aqueles que a gente mostrou anteriormente, também é E ou F. Se os cabos estiverem suspensos, tá? Lembra de uma foto que a gente viu lá, que é os cabos multiplexados que saem do transformador, que eu falei lá, que é cor vermelha, preta e cinza. Eles são cabos que estão sobre suportes, tá? Mas estão ao ar livre. Então também é maneira E ou F. Opa, aqui repetiu. Aqui, esqueci de apagar ali. Aqui é cabo sobre isolador, tá? É cabo nu. As fábricas antigas usavam muito esse sistema aqui, ó. Colocavam um isolador na parede e colocavam um cabo nu. Tá? Essa é a maneira G de instalar. Parede termicamente isolante também. Aqui o cabo direto, tá? Sem eletroduto. Maneira 1. E essas duas também aqui é importante, pessoal. Maneira subterrânea. Tá? Se o cabo for de maneira subterrânea, é a maneira D. Então, se o eletroduto está passando pelo solo, é a maneira D. Tá? É só um pouco estranha essa frase aqui, ó. Cabo multipolar em eletroduto. Vamos pegar de baixo. Cabo unipolar em eletroduto de seção não circular ou em canaleta não ventilada e enterrada. Tá? Porque é que ele só diz que é seção não circular ou não. Então ele poderia ter falado só seção circular ou não. Era mais fácil de entender, né? Então ele só está dizendo que é seção não circular, ou seja, é o quadrado, ou não, que é o seção circular. Então ficou bem confusa essa frase aqui, não precisava ser dessa maneira. Então é a maneira D. O que mais se utiliza nas estações elétricas é a maneira B1, que é embutido na alvenaria, e a maneira D, que é subterrâneo. Mas quando que é maneira subterrânea? Maneira subterrânea, pessoal, é só quando tem contato com umidade, ou seja, com o solo. Então, se eu tenho, por exemplo, um eletroduto passando no primeiro pavimento, depois do térreo, né? Então o primeiro pavimento, ele está passando pela laje, não pelo piso. Então ele não é subterrâneo. No térreo, quando ele está passando pelo piso, sim, é maneira subterrânea, porque ele está em contato com a umidade do solo. Aí eu uso a maneira D. Lá a partir da primeira laje, segunda, terceira, é a maneira B1, tá? Porque ele está embutido na alvenaria, ou no caso ali na alvenaria no concreto, né? Mas é a maneira B1 que eu uso. Então D eu só uso quando tem contato com o solo. Tá? Guardem isso daí.
Então, voltando aqui, ó, pessoal, essas maneiras A1, A2, B1, B2, C, D, é que diferencia essas passagens de corrente. Ó, vamos pegar as duas maneiras, B1 e D. B1, se eu colocar aqui ó, no 6 milímetros, ele suporta ou 41 amperes ou 36. Se eu pegar na maneira D, ele suporta 47 ou 39. Ele suporta mais corrente na maneira D. Por quê? Porque no solo a temperatura é menor que no ambiente. E quanto menos temperatura, mais condução de corrente o condutor pode ter. Tá? Se vocês forem olhar as outras tabelas, as maneiras F, G, vocês vão ver que conduz mais corrente elétrica ainda, porque aquelas maneiras lá são mais o ar livre. Né? Que nem maneira F, que é em eletrocalha, a eletrocalha está muito mais em contato com o ar do que a maneira B1, porque B1 está embutido na alvenaria, não tem passagem de ar. Então, quando o condutor aquece lá dentro, ele vai ficar aquecido e vai se propagar aquele calor para outros condutores. Na bandeja, na eletrocalha, já não. Na eletrocalha tem ar passando. Então, ele tem uma ventilação melhor, ele aquece menos o condutor. Então, ele consegue conduzir mais corrente elétrica. Tá? Então, por isso que diferencia as correntes de uma maneira de instalar da outra. Outra coisa que aparece aqui é o número de condutores carregados, porque ó, na maneira B1 e na maneira D, tem 2 e 3, esse aqui também 2 e 3. Todos eles têm 2 e 3, né? É o número de condutores carregados. Mas quando que eu uso 2 condutores carregados ou quando eu uso 3 condutores carregados? Aí vem essa tabela aqui, ó, pessoal. 2 condutores carregados eu uso quando é um circuito, por exemplo, de iluminação, que é monofásico a 2 fios, pode ser monofásico a 3 fios, ou pode ser 2 fases sem neutro. Tá? Circuito de iluminação, tomadas, circuito de eliminação de transformadores monofásicos, circuito de distribuição de aparelho de ar-condicionado, chuveiro elétrico, quando é ligado só fase, né? Não tem neutro nele. Aí eu uso 2 condutores carregados. 3 condutores carregados eu uso quando tem 2 fases em neutro, 3 fases sem neutro, 3 fases com neutro. São alimentadores gerais de quadros, circuitos com banco capacitores ou motores trifásicos, tá? E alimentadores gerais de quadro de distribuição. Aí eu uso com 3. Tá? Então essa tabela é bom assim, entender para quando que você vai usar 2 condutores e 3. Então se for 2 fases, que se for um circuito bifásico ou um circuito monofásico, você usa 2. Se for um circuito trifásico ou 2 fases e neutro, você usa 3. Simples. Tá? Então vamos agora, só para encerrar, pessoal, só para dar um exemplo. Olhem só. Qual o condutor a ser utilizado em um ramal alimentador de uma máquina que necessita de uma corrente de projeto de 35,6 amperes, com ligação 3 fases mais neutro, ou seja, é um trifásico completo. 3 fases em neutro, tá? É todo o sistema trifásico, não é só trifásico. Os condutores são instalados na maioria do percurso em eletroduto enterrado no solo. Então essas informações são importantes. Primeiro, a corrente que o condutor tem que transportar. Ele tem que transportar 35,6 amperes. Tá ok? Então você não pode usar qualquer condutor. Você tem que entender que cada condutor tem uma capacidade de condução de corrente elétrica. Então o condutor que você escolher tem que suportar pelo menos 35,6 amperes. Bom, quantos condutores carregados eu vou ter? É um sistema trifásico. Então, se é trifásico, eu já sei. É 3 fases. 3 condutores carregados. Então, eu já sei que é 35,6 amperes é a corrente máxima, mínima, e é 3 condutores carregados que eu vou ter no circuito. E mais, qual que é a maneira de instalar? O eletroduto é enterrado no solo. Então, a maneira que eu vou instalar é a maneira D, que é a que nós vimos lá anteriormente. Lembra? O eletroduto enterrado no solo? Depois, se tem a apresentação, vocês dão uma voltada lá. Tá? Então, é a maneira D. Então, com esses dados, eu vou na tabela. Olha só. Primeiro, método de instalação. Eu sei que é a maneira D. Então, eu escolho a maneira D. Quantos condutores carregados eu tenho? 2 ou 3? Por lá é um sistema trifásico, 3 condutores. Aí eu vou descer aqui, vou procurar qual que é a corrente mais próxima de 35,6, que é 39. Eu não posso usar o 31, porque eu tenho que sempre pegar a corrente a mais. Tá? Sempre a mais. Então, eu venho até aqui
e pego o 39. Com esse 39, eu já sei qual que é o condutor que eu vou usar. Eu vou usar um condutor de 6 milímetros. Então, assim que se usa essa tabela, pessoal. Desculpa. Você tem que saber como que vai ser instalado esse condutor, como é que vai ser instalado o teu duto, quantos condutores carregados vai ter no circuito e qual é a capacidade de condução desse condutor. Tem que ser pelo menos 35,5. O mais próximo é 39. Então é um condutor de 6 milímetros. Beleza? Então, pessoal, obrigado por terem continuado aí os dois, Delunir e Célio. Espero que vocês tenham entendido. Agora eu vou ter que ver a gravação se pegou som, senão eu vou ter que regravar tudo de novo. Tá? Então, pessoal, obrigado. Tá? Não sei se vocês têm alguma dúvida, querem que eu repita alguma explicação aí. Não, para mim tá tranquilo, professor. Sossegado. Tranquilo, professor. Então beleza. Então, obrigado pela presença de vocês aí. Até a semana que vem. Não falta semana que vem, que a semana que vem nós vamos fazer dimensionamento dos circuitos, aí vai ter cálculos. Beleza? Beleza, professor. Até mais. Até mais. Abraço. Até mais.